Olá, lojista de imóvel planejado, tudo bem com você? Mais uma vez aqui quem fala é Thiago Costa e nesse vídeo eu quero te dar algumas dicas de como qualificar um cliente de imóvel planejado. Isso vai melhorar o seu processo comercial, isso vai trazer mais efetividade nas suas vendas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal para receber os próximos vídeos e já deixa o seu like nesse vídeo aqui. Vamos ao assunto. Bom, lojista, agora que você já se inscreveu nesse canal e deixou o seu like, eu quero colocar algumas situações do dia a dia de consultor de imóveis que talvez tenha acontecido com você. Por acaso já aconteceu de você ir visitar a casa do cliente, entender o que ele está precisando, o que ele está buscando, tirar as medidas, fazer o projeto, apresentar o projeto, mostrar os valores e o cliente simplesmente achar um absurdo aquele valor que você pediu? Ou então esse mesmo cliente, ele tira o celular do bolso dele, mostra uma foto de um móvel convencional que ele poderia comprar numas Casas Bahia ou então numa Magazine Luiza e ele compara o produto das Casas Bahia com o seu produto, compara os dois valores. Se isso tem acontecido com você de maneira frequente, pode estar havendo uma falha no processo de qualificação dos seus clientes. Então, antes de você sair por aí visitando os clientes, gastando combustível, que eu sei que está caro, ou fazendo projetos por aí, você precisa identificar se esse lead ou se esse cliente ele tem condições para poder virar um cliente seu, se ele é um potencial cliente bom para você trabalhar em cima dele. E nesse vídeo eu quero te passar 3 variáveis, 3 informações essenciais para você fazer um filtro nesse lead. Vamos a eles. Eu quero falar da primeira variável para você identificar. Bom, digamos assim, a primeira característica. Você precisa saber se esse seu potencial cliente ele tem um nível de consciência alto a respeito do seu produto de imóveis planejados. Vamos lá, vou explicar um pouquinho. Imaginem 2 pessoas, tá? Uma pessoa comum, ela está na rua, por exemplo, e uma pessoa que ela é arquiteta, tá? Por exemplo, se você faz um orçamento, se você faz um projeto para uma arquiteta, por exemplo, essa arquiteta, ela tem um nível de consciência elevado sobre imóveis planejados. Ela sabe da personalização, ela sabe da garantia, ela sabe da qualidade do produto, ela sabe que aquele projeto, aquele imóvel planejado vai ser único para ela, vai ser personalizado para ela, vai ser do jeito que ela quer, né? Então, a venda para uma arquiteta, ela se torna muito mais fácil você justificar o seu valor, você mostrar a sua qualidade, porque o nível de consciência de um arquiteto é muito elevado a respeito de imóvel planejado. Muito diferente acontece com as pessoas comuns na rua, que muitas das vezes não sabem o que é um móvel planejado, ou então que nunca viram um móvel planejado, nunca compraram um móvel planejado. Ou seja, para essa pessoa, a venda ela se torna mais trabalhada, mais demorada, porque você precisa mostrar mais os benefícios dessa pessoa comprar um móvel planejado do que propriamente um arquiteto. Faz sentido? Então a primeira questão é você identificar qual que é o nível de consciência do seu cliente. A gente não quer que você faça todo um trabalho, apresente um orçamento, os valores e o cliente compare, por exemplo, o seu produto com um produto convencional, um produto das Casas Bahia. Então isso não pode acontecer. Então o primeiro passo é identificar o nível de consciência do seu cliente. Algumas perguntas que você pode fazer no telefone, por exemplo, quando estiver entendendo mais a respeito desse cliente, é perguntar algumas coisas como, por exemplo, se ele já tem um imóvel planejado na casa dele. É um bom indicativo, porque ele já comprou antigamente, ele já pagou um valor agregado interessante naquele produto. Por exemplo, se ele já viu um móvel planejado alguma vez na vida dele, um vizinho, um parente, por exemplo. Se ele já viu, se ele já enxergou, se ele entende sobre o produto. Caso você identifique que ele tem um nível de consciência baixo, às vezes não é interessante gastar combustível e tempo para ir visitar a casa do cliente. É melhor trazer ele para a loja para você poder mostrar no seu showroom o seu produto. E aí a venda se torna mais fácil. Então o primeiro ponto, identificar o nível de consciência do seu potencial cliente. A característica número 2 para você identificar sobre o seu cliente é o poder de compra que ele tem sobre o seu produto. De nada adianta fazer um super projeto, um super trabalho,
criar relacionamento com o seu cliente se chegar na hora do final o cliente ele não tiver as condições para poder fazer um investimento no seu produto. Então, na ligação, é interessante você entender um pouquinho mais qual que é a situação financeira do seu cliente. E eu sei que é muito difícil ter a certeza em relação a essa etapa, mas é bom você identificar um pouquinho as coisas. Vamos lá, vou te passar algumas dicas. Bom, lembra da primeira pergunta, se ele já comprou algum móvel planejado? Caso ele já tenha comprado no passado, isso é um bom sinal. Isso mostra que ele comprou um móvel planejado, que ele teve a condição financeira de comprar um móvel planejado. É interessante você ter um conhecimento sobre a sua região de atuação, dos principais bairros, por exemplo, onde tem pessoas com um nível poder aquisitivo mais alto, ou daqueles bairros, por exemplo, que tem um poder aquisitivo mais baixo. Se você for uma empresa que já está há anos no mercado, muito provavelmente no seu histórico comercial, você tem os bairros que você costuma vender e os bairros que você não costuma vender. Então, é interessante. Se, por exemplo, se chega muito cliente do bairro X e você nunca vendeu para esse bairro X, às vezes não compensa ir na casa daquele cliente. É interessante você chamar ele para a sua loja. Bom, se o seu cliente também ele quer um projeto, por exemplo, de imóvel planejado para um condomínio, é interessante você saber qual é esse condomínio, qual é o padrão de valores dos apartamentos desse condomínio. Tudo isso para você identificar um pouco a respeito do valor que o cliente ele está disponível para fazer o investimento. E eu sei que nessa parte é muito difícil, é impossível você saber ao certo se o cliente tem condição ou não. Às vezes ele não tem a condição, às vezes ele não tem um faturamento mensal ali condizente, mas às vezes ele guardou por muito tempo, ou então o financiamento que a sua empresa tem é possível com que ele faça parcelas de R$300, R$500, enfim, é impossível você saber ao certo que aquele cliente ele tem a condição ou não. Aqui vai muito do seu feeling, muito mais para se você dá o passo de ir visitar o cliente ou se você chama ele. Isso vai economizar o seu tempo e também combustível, né, dinheiro. Bom, lojista, até aqui a gente falou de duas características, certo? A gente falou sobre o nível de consciência sobre o seu produto, a gente falou sobre o poder de compra e a terceira característica é sobre a urgência do seu cliente em comprar um móvel planejado. Se o seu cliente ele precisa de um móvel planejado instalado na casa dele daqui a 6 meses, para que você vai fazer o projeto hoje para ele? A não ser que ele compre agora. Porque quanto maior o tempo entre o orçamento, entre o projeto e ele realmente comprar, quanto maior esse tempo, menor a probabilidade dele comprar de você. Então, em algumas situações, você pode fazer algumas perguntas abertas para você entender qual é o melhor time para você fazer o projeto. Se o cliente ele chega com uma demanda para você de mobiliar todo o apartamento dele, é interessante você fazer alguma pergunta se esse apartamento já está pronto para receber o móvel planejado. Qual é a data em que a construtora deu para eles para poder entregar o apartamento? Se aquele ambiente, por exemplo, se aquela cozinha, ela já está pronta para receber a cozinha planejada, se aquele ambiente está em obra ou não, qual é o tempo que está prevista para terminar a obra. Essas perguntas vão te dar respostas para que você identifique qual que é o melhor momento para que você faça um orçamento para esse cliente. Lembrando sempre, quanto menor o tempo entre o orçamento, entre o cliente poder tomar a decisão de compra, quanto menor o tempo for, mais probabilidade, mais quente, mais interessado aquele cliente ele vai ter em comprar de você. A memória dele vai estar mais fresca em contato com você, em contato com aquele projeto. Bom, lojista, falamos do nível de consciência do seu cliente, falamos também do poder de compra e também da urgência do seu cliente em comprar o móvel planejado. Lembrando sempre, juntando essas 3 características, não necessariamente o cliente ele vai comprar de você. Ele pode comprar, por exemplo, de um concorrente e mesmo assim ele vai ser considerado um bom lead, um bom potencial cliente. E talvez ele não tenha fechado por alguma questão, relacionamento, gostou mais do outro projeto, mas essas 3 características eu julgo muito importante para poder qualificar um cliente de imóveis planejados. Agora, lojista, com toda sinceridade, você acredita que a sua empresa poderia estar vendendo mais móveis do que ela vende hoje? Então a gente pode te ajudar. A Rise Inteligência em Negócios,
Nós somos uma empresa especializada em trabalhar com lojas e marcenarias de imóveis planejados, com um processo que já é testado e validado de marketing, prospecção e vendas de ponta a ponta para que você e o seu time comercial consiga mais vendas e, consequentemente, mais faturamento. Então, se você está interessado, sem compromisso, clique aqui embaixo no link que eu vou deixar no canal no YouTube para que você converse com um de nossos consultores. Aquele abraço e espero vocês nos próximos vídeos.